Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje vamos a mais um vídeo, né? Hoje é o 8º episódio. Vamos ler o 4º capítulo desse livro, Medicina da Alma, do Robson Pinheiro, pelo Espírito José Pergleper, onde, lembrando, a gente tem como objetivo conhecer mais a visão da espiritualidade de luz, né? A respeito das terapias integrativas e complementares. São várias, né? A gente viu a semana passada, no capítulo da semana passada, como a espiritualidade abordou, né, o assunto sobre o reino mineral e o reino vegetal, a luz coagulada e a ação dos florais, da homeopatia e também como a alopatia, que é a medicina tradicional daqui do Ocidente, atua, né? Que também tem a sua importância. Então hoje nós vamos para esse capítulo 4. Vamos nós? Então, antes de começar a leitura de hoje, eu quero pedir a você que dê seu like aqui no meu canal. E assim você está reconhecendo o meu trabalho, facilitando a leitura desse livro. Vamos lá? Eu agradeço a você que já deu seu like e também quero lembrar você que ainda não deu e que não está inscrito aqui no canal. Se inscreva, porque a cada semana, quando você se inscreve, o YouTube avisa você que subiu mais um vídeo aqui no meu canal. Tá bom? E assim a gente vai abordando, né, esse outros temas que eu vou estar trazendo sempre por aqui, tá bom? Então vamos começar a leitura. Então, hoje o capítulo é duplo etérico e é o 4º capítulo, né? Vamos então. Ao observarmos a constituição físico-psico-espiritual do ser humano como a obra-prima da criação divina, síntese de todas as experiências evolutivas já realizadas no orbe terreno nos últimos milhões de séculos, poderemos vê-la como um complexo mecanismo energético, iluminada pela razão e pelo sentimento, em direção a outras formas de expressão da consciência, em sua marcha ascendente rumo às regiões luminosas das moradas angelicais, para onde demanda nossa caminhada. Desde as primeiras manifestações do princípio inteligente, aqui tem uma nota, nota 17, princípio inteligente. Vamos ver aqui essa nota. Tá aqui ela, princípio inteligente. Vamos lá, que essas notas aqui enriquecem muito o nosso conhecimento. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vou ler ela. A doutrina espírita explica que o universo é constituído por 2 elementos básicos: espírito, que é o princípio inteligente, e matéria, princípio material. Na questão 79 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos, isto é, as individualidades extracorpóreas, são formados do princípio inteligente. Os espíritos codificadores confirmam e complementam. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Atente-se para o fato de que Kardec utiliza o termo espírito, tanto para designar o elemento inteligente, quanto para se referir às individualidades. Ele explica em A Gênese: o elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, assim como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Assim, pode-se entender que o espírito separado de sua vestimenta semimaterial, os corpos energéticos, olha que bacana,
Aqui a vestimenta semimaterial são o que? São os corpos energéticos, tá? Constitui o elemento espiritual ou princípio inteligente. Para ficar mais claro, observe-se o que explica Kardec na Revista Espírita de março de 1866. A natureza íntima da alma, quer dizer, do princípio inteligente, fonte do pensamento, escapa completamente às nossas investigações, mas sabe-se agora que a alma está revestida de um envoltório, ou duplo fluídico, corpo fluídico, que dela faz, depois da morte do corpo material, como antes, um ser distinto, circunscrito e individual. A alma é o princípio inteligente considerado isoladamente. É a força atuante e pensante, que não podemos conceber isolada da matéria, senão como uma abstração, revestida de seu envoltório fluídico ou perispírito. A alma constitui o ser chamado espírito, como quando ela está revestida do envoltório corpóreo, constitui o homem. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, ou seja, como mônadas, unidades que não podem ser decompostas, que se vinculam à matéria, a fim de iniciar seu processo evolutivo, rumo à razão. O princípio inteligente passará pelos reinos mineral, vegetal e animal, até o reino hominal. Segundo o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, página 73, mônada é a célula espiritual, o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, isto é, na primeira fase de evolução do ser. Veja mais em Gestação da Terra, Robson Pinheiro, pelo espírito Alex Zartu, capítulo 3, Evolução do princípio espiritual. Pois agora a gente vai voltar onde a gente estava, né? Que foi ainda na primeira página, a gente dá uma paradinha para ler só a nota 17. Então tá, vou retornar aqui ao princípio desse parágrafo. Desde as primeiras manifestações do princípio inteligente na matéria, passando pelos diversos reinos que a natureza prodigalizou sobre a orientação amorosa de Jesus, vê-se a mônada divina aperfeiçoando-se, materializando-se e desmaterializando-se nos campos experimentais do mundo das formas, adquirindo predicados que a enriquecem cada vez mais em sua marcha ininterrupta para as formas mais primorosas de expressão de sua intimidade divina. No vai e vem das experiências vivenciadas e divinamente direcionadas, nota-se a presença de um modelo diretor. Aí tem outra nota aqui, ó, nota 18, que ele vai explicar o que é esse modelo diretor. Vamos nós procurar essa nota. 18, está aqui. Ó, a palavra perispírito foi criada por Allan Kardec para designar o corpo que envolve o organismo material. O engenheiro e pesquisador espírita Hernani Guimarães Andrade propôs o termo modelo organizador biológico, MOB, para designar esse corpo energético que estrutura as células e os órgãos do organismo em desenvolvimento. Giuseppe Gleber voltará a tratar do tema no capítulo 6 desta obra. Voltando, modelo diretor, tal, vamos lá, organizador de suas manifestações em qualquer forma que se expresse,
seja no plano denso da matéria ou no ambiente astralino, no qual estagia o psiquismo em formação. É no ambiente dos reinos inferiores que a mônada ou o psiquismo adormecido no futuro arcanjo começa a sensibilizar-se de forma intensa, ao mesmo tempo em que, já no reino vegetal, começa a desenvolver as manifestações mais complexas de um duplo, composto das energias bioplasmáticas, de que são constituídos os diversos seres integrantes desse prodigioso reino da natureza. As análises realizadas pelos nossos irmãos encarnados no campo precioso do magnetismo comprovaram aos céticos de todas as procedências há muitos anos a existência do perispírito e do duplo etérico nas experimentações de exteriorização dos recursos anímicos. O duplo etérico, desdobrado ou dissociado do corpo físico, seja espontaneamente ou sob ação magnética exterior, foi amplamente provado pelos estudiosos das ciências psíquicas, servindo para comprovar a existência e sobrevivência do espírito, sua atuação e independência na vida. Foi investigada e constatada a realidade do corpo etérico através de processos científicos desenvolvidos pelos companheiros encarnados, como fotografias, materializações e muitas impressões físicas, observadas e sobejamente atestadas por pesquisadores e médiuns que se dedicaram ao estudo da ciência psíquica. No ser humano, o duplo constitui a camada mais eterizada ou menos grosseira do corpo físico. Em sua constituição íntima encontra-se, além das substâncias físicas comuns em vibração ligeiramente diferente, grande quantidade de ectoplasma, a essência básica dessa contrapartida etérica do corpo humano, cuja razão de ser está na distribuição equilibrada das energias provenientes do grande reservatório cósmico universal e sua transformação em fluido vital, encarregando-se de irrigar toda a comunidade orgânica do aparato fisiológico humano. O duplo etérico, também chamado corpo vital, é, assim como os outros corpos, de manifestação da entidade pensante, uma conquista do ser em sua longa caminhada de evolução anímica, constituindo-se um elemento preciosíssimo na economia orgânica e na manutenção da saúde do ser humano. Elemento de constituição delicada, de natureza material mais sutil, ectoplásmica e de alta sensibilidade. O duplo etérico é altamente influenciável e se ressente em sua estrutura íntima do comportamento humano, equilibrado ou não, no que tange às virtudes ou viciações. Além do seu potencial de centro distribuidor do fluido vital, o duplo reveste-se da importância maior ao servir de base quando exteriorizado para a materialização de entidades espirituais, que manifestando-se para meus irmãos da Terra, demonstram que continuam vivas, com todas as suas faculdades anímicas, que provam a não existência da morte e a continuidade da vida em outros campos vibratórios, em outras dimensões do universo. Enquanto o corpo físico de natureza carnal e orgânica manifesta-se num complexo polizóico celular, distribuído
em órgãos, sistemas e aparelhos, objetos de estudo das ciências oficiais. O duplo é formado de substâncias eterizadas do mundo terreno. Os fluidos constitutivos do duplo etérico são muito mais grosseiros ou materializados do que o fluido cósmico, sendo perceptíveis aos clarividentes na formação da chamada áurea, que reflete a saúde do ser humano. A utilização de matérias tóxicas como o fumo, o álcool ou mesmo substâncias consideradas medicamentosas com teor tóxico inegável afeta a estrutura íntima do duplo, desregulando-lhe os centros de força e, por consequência, a rede de distribuição das energias vitais que irrigam as células do corpo físico. O tabaco, o álcool e as drogas mais utilizadas pelo homem envenenam-lhes as reservas vitais, obstruindo os centros de força que as distribuem. A nicotina e o alcatrão, de forma mais atuante, corroem a própria matéria etérica, de que é constituído o duplo, formando buracos semelhantes às bordas queimadas de um papel, facilitando assim a eclosão dos diversos distúrbios que comprometem o equilíbrio psicofísico do ser humano. Funciona o duplo etérico para o ser encarnado como um manto protetor ou uma tela eterizada, que impede o contato constante e sem barreiras com o mundo astral, atuando também como proteção natural contra investidas mais intensas dos habitantes menos esclarecidos daquele plano e ainda protegendo o homem contra o ataque e a multiplicação de bactérias e lavras astrais, que, sem a proteção da tela etérica, invadiriam a organização não somente do corpo físico durante a encarnação, como a própria constituição perispiritual. Quando, por meio de seus desregramentos e vícios, passa a consumir substâncias corrosivas como o álcool, o fumo, a maconha e outras drogas, ou quando no seu comportamento abusivo na esfera da moralidade bombardeia a sensível tessitura do duplo, queimando-lhe e envenenando-lhe as células etéricas. O ser humano nele cria verdadeiras brechas que ocasionam consequências nefastas. Através delas penetram as comunidades de lavras e vírus do subplano astral, comumente utilizadas por inteligências sombrias para facilitar-lhes o domínio sobre o homem. Além disso, favorece o assédio mais intenso das consciências vulgares, que usam o ser encarnado para saciar sua fome e sua sede de elementos materiais, quando não para acirrarem ainda mais a perseguição, quanto mais infeliz sobre a pobre vítima de seus desequilíbrios. A ingestão de drogas mais fortes, como a maconha, o LSD, a cocaína e seus derivados, bem como de medicamentos específicos, cujos componentes químicos sejam inegavelmente tóxicos, violenta a tela etérica, provocando sua ruptura. Sabemos que a lesão do duplo dificilmente se recompõe, donde vem a facilidade de as pessoas que fazem uso de tais tóxicos verem verdadeiras monstruosidades e aberrações quando estão sob o seu efeito devastador. Acontece que sem a proteção dessa tela, que os manteria naturalmente protegidos dos habitantes dos subplanos astrais, começam a perceber
as formas horripilantes criadas e mantidas pelos seres infelizes que estagiam nas regiões mais densas do plano astralino. Falta-lhes a proteção etérica, que violentaram pelo consumo de drogas, estimulantes ou excitantes que lhe destruíram parte da proteção de que a natureza os dotou, para sua própria segurança na marcha evolutiva. Embora essa destruição não seja completa, criando apenas rastros ou brechas, utilizando-nos do vocabulário de meus irmãos, é verdadeiramente nociva a sua falta, pois o duplo é de essencial importância para o equilíbrio do ser humano. Quando isso ocorre, além dos recursos terapêuticos comumente empregados nas casas espíritas para tais casos, deve-se promover a doação e a transfusão de fluido vital ectoplásmico para suprir a falta ou para revitalizar a parte afetada do duplo etérico. É o duplo etérico responsável pela metabolização das energias advindas dos chamados planos material e astral. Todo ser vivo, por meio do seu duplo etérico, mantém-se em relação direta com os outros elementos da grande família universal, através dos campos de energia que se interligam em toda a natureza, vindas de várias dimensões do universo. As energias do plano etérico da criação participam da formação e do equilíbrio do homem, ligando-o etericamente com os animais, vegetais e minerais, na troca incessante de recursos presentes na criação. Todos esses planos, se assim podemos denominá-los, estão envoltos em uma rede de energia etérica que nutre e revigora os corpos de manifestações mais densas do ser humano. Por isso, as transferências de energias etéricas se realizam em todos os reinos da natureza, contribuindo tudo para o equilíbrio integral do ser humano. Daí a necessidade de o homem viver em harmonia com a natureza que o envolve e onde evolui. Assim, as questões relativas à ecologia deixam de representar apenas fatores de preservação externa para assumirem o papel de equilíbrio energético em que o homem é o mais beneficiado. É necessário esclarecer aos meus irmãos que, além das energias comuns nos reinos naturais, que os antecedem na escala evolutiva, outras de natureza eletromagnética atuam para o equilíbrio da vida humana, como de todo o planeta em que vivem. São as energias astrais ou cósmicas que vêm do espaço de estrelas e planetas, que emitem suas radiações entre si, e no caso presente a que aludimos, a Terra sofre a sua influência, como também lhe envia a sua própria, em direção ao espaço intermúndio. Essas radiações afetam todo o contexto da vida terrena, sendo que no homem encarnado é o duplo etérico responsável pela metabolização e sutilização dessas energias de forma automática, através dos vórtices ou chakras, conforme as circunstâncias vividas por ele. Dessa maneira, observamos que os estados realmente saudáveis encontrados no ser são resultado de uma vivência harmoniosa com a atmosfera psíquica e moral que contribui para o seu equilíbrio integral. Tendo em vista que o espírito está em via de progresso e que a grande maioria ainda progride mais por força da lei cósmica
de forma semiconsciente, com uma existência anômala e inadequada, fica difícil alcançar esse estado de saúde integral por seus próprios esforços volitivos, uma vez que sua vontade se encontra por vezes indisciplinada, em meio às sinuosidades da jornada que percorre. À medida que o indivíduo adquire maior experiência, entendimento e moralidade, conforme os princípios cósmicos que o Evangelho preceitua, posiciona-se cada vez mais acertadamente ante as energias que interagem em seu psiquismo e num fisiologismo de sua existência no plano das formas. Vemos que Jesus, um modelo a ser seguido pelos espíritos da Terra, fato este que é corroborado pela sua alta estirpe espiritual e pelos exemplos de vivência com os diversos reinos no grande ecossistema universal. Notamos na vida de Jesus a integração com os animais, vegetais e minerais, num processo de transmutação e canalização de energias com vistas à elevação geral do ser humano. Examinemos mais detalhadamente as lições evangélicas sobre essa perspectiva e com certeza encontraremos fatos materiais que, longe de se constituir em fator místico, nos indicará um método de vida que promova maior integração com a vida universal. Por isso, não nos cansamos de falar, ao longo dessas páginas, que o Evangelho do Cristo, com todo o seu alcance para a vida do homem, é ainda o único tratamento conhecido de eficácia comprovada para debelar o sofrimento do ser humano, para solucionar seus problemas morais, que provocam as disfunções orgânicas ou fisiológicas, por impositivo das leis cósmicas, conduzindo-nos a estágios cada vez mais avançados de evolução anímica e, por conseguinte, a alcançar uma saúde mais perfeita, uma atitude mais equilibrada ante nós mesmos e perante a vida. Retornamos à análise do duplo etérico. Vemos em sua estrutura a existência de uma delicada rede de filamentos energéticos responsáveis pela interação entre os diversos chakras ou vórtices energéticos que propiciam a estes a... Aí, ó, antes da gente continuar a leitura, olha aqui, ó, a ilustração, tá vendo aqui? Vamos ver o que é que tá escrito, ó. Ilustração representativa do duplo etérico, corpo vital, vaporoso e de constituição ectoplásmica. A imagem mostra as duas energias que são os constituintes básicos do duplo etérico. A energia Yin, de polaridade negativa e cor azul, no caso essa daqui, né? E a energia Yang, de polaridade positiva de cor vermelha. No vermelho clarinho, né? É isso? As duas polaridades, como diz a medicina tradicional chinesa, né? O Yin e o Yang. A gente também lembra do taoísmo, né? O símbolo do Tao, né? Onde a gente vê as metades se complementando. A parte preta com pontinho branco e a outra parte branca com pontinho preto, mostrando que tudo nessa existência é formado por duas partes que se completam. Pronto, daí, ó, parou aqui, né, que propiciam a estes aí pulando essa ilustração, a realização de suas funções de aferência ou eferência, nem sempre absolutas, mas variantes. Tais canais ou filamentos há muito foram identificados pelos nossos irmãos encarnados na Índia e nas demais regiões do Oriente, como
como denominados por eles como nadis, por onde circulam as energias etéricas e o fluido vitalizante, que irrigam os órgãos do corpo físico, funcionando para essas energias mais sutilizadas, exatamente como as artérias para o sangue. Vira aqui. Então, meus queridos, ainda falta, uma, duas, três, quatro, cinco páginas para terminar esse capítulo 4. Então, eu vou fazer feito no capítulo anterior. Eu vou dividir em duas partes, tá certo? Para não ficar muito extensa, ok? Então, a gente vai parando por aqui. Eu vou deixar um pequeno comentário lá no meu Reels, na minha página no Instagram. Também, quem não me conhece por lá, você me encontra com @terapeuta Eliana do Vale. E aí, meus queridos, eu convido vocês para continuar comigo nessa leitura na próxima semana, tá bom? Então, muito obrigada, gratidão imensa de vocês estarem sendo um incentivo para que eu completasse a leitura dessa obra, que para mim, enquanto terapeuta, é de extrema importância andar segura, né, no meu ofício enquanto terapeuta, e também o conhecimento extenso, né, à luz da espiritualidade, que eu vou poder, com essa leitura também, estar facilitando para vocês que se interessam, tá certo? Então, até a próxima semana.